Bom dia a todos. Cumprimento meu colega vereador Bruno Ing, que faz parte dessa comissão. Hoje, justificando a ausência do colega vereador Almir, que está representando a Câmara no evento do Maio Amarelo. Então, conforme o requerimento número 175 de 2025, que constitui a Comissão Temporária Especial para discutir a Área Azul, Lei 9.150, de 16 de dezembro de 2021, em Blumenau, formada por 3 membros, com prazo de 120 dias, com a finalidade de analisar os impactos da implementação da nova Área Azul, tanto para o trânsito quanto para os moradores e comerciantes locais. Ouvir a população e especialistas sobre as dificuldades e possíveis melhorias no sistema. Propor soluções para otimizar o funcionamento da nova Área Azul, com vistas ao bem-estar da sociedade e ao desenvolvimento da nossa cidade. Estudar a possibilidade de ajustes na regulamentação vigente, a fim de atender melhor às necessidades da comunidade. Então, agradeço ao colega vereador Bruno Ing e ao colega vereador Almir, mesmo não estando presente, por aceitarem fazer parte dessa comissão e discutirmos essa área que, tanto a Área Azul, a nova implementação, tanto os comerciantes quanto os moradores nos procuraram nos gabinetes, né? Fizeram as suas reclamações, os seus anseios, e por isso a comissão tem esse objetivo, de propormos soluções e depois apresentarmos ao Executivo as nossas sugestões, né? Porque a gente só está aqui para fazer o trabalho representando a nossa população. Aqui, hoje, na região, na primeira reunião, eu fiz a sugestão de participantes e também quero a contribuição do colega Bruno Ing, qual eu passo a palavra, para concordar, modificar e sugerir novos nomes para compor a nossa comissão. Vereador? Bom dia, vereadora Cris. Primeiramente, parabéns por propor, né, a comissão, importante. Eu entendo que, uma vez que o Estado, né, o município, diz que a Área Azul é para facilitar a vida do empreendedor, para ajudar o comércio local, e depois da implementação, alguns comerciantes reclamam, dizem que piorou a situação, acho que é uma hora da gente rever, e aqui a comissão vai ter esse papel de escutar o comerciante local, de ruas em específico, aqueles que foram atingidos, que entenderam que não foi bom a Área Azul para eles, e a gente conseguir fazer um relatório no final desses 120 dias, entregar esse relatório para a Prefeitura. Cabe à Prefeitura deliberar, né, modificações ou não, cabe a gente fazer as sugestões, mas principalmente ouvir, né, ouvir o comerciante, algumas ruas, especificamente aqui, acho que o bairro Vila Nova foi muito atendido, pelo menos o meu gabinete recebe muito comerciantes do bairro da Vila Nova. Verdade. A gente ouvir, né, ver essas demandas, ouvir também o Executivo, né, as secretarias envolvidas, pedir relatórios. A gente consegue hoje, com a tecnologia da Área Azul, saber quanto cada rua está recebendo, qual é a circulação de cada rua, para ver se tem uma justificativa financeira, pelo menos, né, para cada rua, e não vejo problema nenhum de admitir um erro e voltar atrás, né? Desfazer a Área Azul, voltar como era antes, não vejo problema nenhum nisso, porque a gente tem que dar uma atenção para o comércio local, para o comerciante, pequeno, médio, empresário, que sofre muito com a questão da vaga de estacionamento. É muito importante para ele, né? Então, acho que a comissão vai ter um papel de ouvir e levar essas demandas para o Executivo. Parabéns, vereadora. Obrigada, vereador. Perfeito. Seus argumentos, inclusive, ao invés de iniciar com a sugestão dos participantes, eu já vou começar com os nossos questionamentos, né? Que nós temos muitos em comum. Algumas sugestões, vereador, que eu coloco para a nossa comissão com relação à nova Área Azul, sobre arrecadação e transparência. Eu acho que é muito importante também nós sabermos qual o valor total arrecadado mensalmente com a Área Azul na cidade, qual foi a arrecadação do último ano, como é feita a prestação de contas ao município e à população sobre os valores arrecadados, que isso, né, se consta, a gente não viu ainda no portal da transparência, qual é o percentual do valor arrecadado que é repassado, né, ao RecPay, porque a gente já teve algumas informações de como é feito, né, a contratação, o serviço, mas são informações muito vagas, né, então a gente precisa ter mais detalhes.
se esses recursos são vinculados a investimentos, se sim, quais, em mobilidade, no trânsito, enfim, né? Se há possibilidade de instituir a tarifação por bairro com valores diferenciados, acredito que isso também chega ao vereador, né? Que o valor que é proposto no centro da cidade e o bairro talvez seja diferente, né? É uma sugestão. Se é possível disponibilizar, estornar o tempo destinado à vaga quando esse não for utilizado. Se há possibilidade de reavaliar o tempo de tolerância da área azul, que antigamente era 15 minutos, hoje é 10. Como que ocorreu a contratação à empresa responsável pelo serviço da área azul? Isso são sugestões de arrecadação e transparência, vereador. Sobre planejamento urbano e necessidades, quais os critérios são utilizados para determinar onde o estacionamento rotativo é implantado? Existem estudos que indicam a necessidade de ampliação do sistema para bairros mais afastados do centro? A gente já quer saber o planejamento, né, futuro. Quais bairros estão em análise e quantas vagas de área azul estão em operação? É bem completo, assim, a gente, né, vai... Depois eu vou repassar uma cópia ao vereador de tudo isso, porque ontem ainda eu fiz alguns ajustes. Perfeito. Só desculpa, claro. Até essa última parte eu achei muito importante, porque uma crítica minha que fica aqui à administração anterior do município foi a falta de comunicação, né? A administração anterior comunicou muito mal a implantação da área azul. Simplesmente um dia o empresário abriu a porta do seu comércio e viu que estava pintado e tinha uma placa lá cobrando. Então ele não se planejou, ele não teve oportunidade de falar, ele não foi escutado. E é importante essa pergunta para saber se já existe um planejamento futuro. Porque daí, uma vez que existe esse planejamento, a gente já consegue comunicar aquela comunidade que vai ser atingida, aquele comércio que vai ser atingido, para ver o que ele acha. Então, um importante questionamento para a gente não cometer erros do passado. Perfeito. Se tem como reavaliar a retirada de vagas em estacionamento nos estabelecimentos comerciais, o que a gente citou. A gente sabe, e acredito que o vereador também recebeu, que alguns estabelecimentos, vamos colocar aqui um exemplo, salões de beleza, né? Tu vai fazer um serviço que dura 4 horas, inclusive eu já vi, né, moradores mostrando que eles colocaram a vaga na área azul e tiveram que sair com a touca, né, no cabelo, enfim, com o serviço tudo ainda incompleto, para lá trocar a vaga, sendo que ele está ocupando um serviço privado, né, que ele está pagando ali, e aí ele vai ter... Tudo bem que estivesse ali, mas num estabelecimento que antes tinha sua vaga e que agora passou a ser área azul, né? Algo que a gente pode reavaliar, e esse é o objetivo da nossa comissão também. Se a empresa realiza pesquisas de ocupação e demanda regularmente, também é um questionamento, com que frequência? Se há previsão de expansão do serviço, se sim, para quais áreas? Qual a viabilidade de aumentar o tempo de estacionamento, as vagas de serviço, né? Que se não há possibilidade de trocar, talvez mudar, né? Fazer alguma outra alternativa para os estabelecimentos comerciais. Aí eu também quero que o vereador também dê a sua opinião com relação a isso, né? Perfeito. E possa sugerir. Com relação à infraestrutura e vagas, qual é o total de vagas disponíveis atualmente no sistema de estacionamento rotativo? Qual é o percentual de vagas ocupadas em horário de pico? Que eu acho que é importante, né? Eu acredito que é feito esse estudo. Quantas dessas vagas são destinadas a pessoas com deficiência, PCD? O percentual destinado a pessoas com deficiência atende ao mínimo legal ou é superior? Quantas vagas são reservadas também às pessoas idosas e gestantes? Quando eu falo aqui no PCD, chegou ao nosso gabinete também a dificuldade dessas pessoas em usar o serviço. Dependendo do local onde tu para, você não está do lado do motorista, né? O número. E aí você, como PCD, tem que se deslocar, diferente de nós, que podemos olhar pela janela, né, e ver o número. O PCD tem que sair do carro com a cadeira de roda, que às vezes não tem acessibilidade e tem a dificuldade. Isso são relatos que chegaram para mim dessas pessoas, para pensarem neles também.
Quantas vagas são destinadas, no caso, eu também falei as pessoas idosas e gestantes, como que é garantido o cumprimento do uso correto dessas vagas, pensando na inclusão e acessibilidade, se há algum tipo de isenção ou benefícios para PCDs, idosos ou outros grupos, os meios de pagamento e sinalização são acessíveis para pessoas com deficiência visual, auditiva ou cognitiva. Aí eu coloco a questão até da visualização, né, que hoje ela só é, como a gente colocou, vertical, né? E aí a gente, aliás, é horizontal, e a gente pensou também que ela fosse uma sugestão de ser vertical, talvez ter uma outra forma de identificação, nem que seja para essas vagas em especial, né? Se os meios de pagamento e sinalização são acessíveis para todos, se há campanhas educativas para orientar motoristas sobre o uso correto de vagas especiais, se já foi analisada a identificação, né, dessa vaga, como a gente falou, verticalmente, ou outra forma para melhor visualização, sobre a fiscalização e tecnologia, como é feita a fiscalização das vagas, quantos agentes atuam nesse serviço, como que é a questão do carro que passa e faz esse monitoramento, como que é a contratação dele, se há o uso de tecnologias para o controle e rotatividade, quantas infrações são registradas por mês, quais os tipos mais comuns, se o sistema permite gerar relatório de vagas ocupadas, bem como das infrações recorrentes por áreas na cidade, se há registro do uso indevido de vagas, quais são as medidas tomadas para, né, coibir esse tipo de problema. E essa questão aqui, eu coloco um exemplo que eu até comentei, que eu passei essa semana e que já chegou relatos muito semelhantes. Pessoas da família que têm mais de um carro. Por exemplo, eu tenho registrado no meu RecPay o meu carro do meu esposo. Coloquei numa vaga. E quando eu coloquei para contar ali o tempo, a vaga ia ficar durante 1 hora, coloquei o meu carro, mas eu estava com o carro do meu esposo. E aí o meu esposo recebeu a notificação da TPU. E aí ele até perguntou para mim, isso é da área azul? E eu disse, coloquei a placa contrária, mas veja bem, enquanto eu estava ocupando a vaga, mesmo que era do meu esposo, aquela vaga ali estava sendo paga. E ainda assim, quando o carro passou, multou, porque não era a placa que estava ali. Eles estão ganhando 2 vezes, entendeu? Tanto pela multa, quanto pela vaga que está sendo ocupada, né? Eu penso que isso é algo que também possa ser estudado, é a mesma sugestão com relação ao tempo. Você colocou ali para 1 hora, chegou num atendimento médico, o médico te atendeu ali rápido. Você vai sair dessa vaga, você está pagando ainda por 1 hora, sendo que você utilizou 15 minutos, né, de analisar isso e verificar como pode ser retornado esse crédito, sendo que você não está utilizando. Com relação à satisfação dos usuários, também acho muito importante se a empresa realiza pesquisa de satisfação com seus usuários, quais foram os últimos resultados, quais são as principais reclamações ou sugestões recebidas, se o sistema consegue identificar o veículo pago ou outra placa, como essa sugestão que eu coloquei aqui, sobre essa situação, se há canais permanentes de atendimento ao público e como a população é informada sobre as regras da área azul, né? Porque tem alguns dentro do aplicativo, mas a gente pensando na acessibilidade para todos, né? Se essas informações têm outras maneiras também de serem comunicadas, né? Se o vereador quiser também comentar algo, fique à vontade. Eu vou esperar terminar para ver se está por vir ainda, se está por vir. Com relação ao impacto do trânsito no comércio, existem dados que indicam o impacto positivo na fluidez do trânsito com a presença do estacionamento rotativo? O sistema tem influência positiva ou negativa no comércio das áreas atendidas? Quais são os principais desafios enfrentados pelos motoristas, comerciantes e pela administração da área azul? Se há algum levantamento ou estudo sobre a eficácia da área azul na nossa cidade? Se há algum treinamento ou comunicação, né, para os comerciantes, moradores locais, de como o sistema da área azul impacta suas atividades? Se é possível instituir
isenção para carga e descarga, que é outro pedido que também nos chegam, que tem locais que não têm para esse serviço. Então, se há possibilidade também de abrir licitação para outras empresas, que hoje a gente tem uma empresa só na nossa cidade, que é a RecPay. Mas se a prefeitura já viu a possibilidade de abrir licitação para outras, a exemplo de Curitiba, que tem, segundo me falaram, 5 ou 6. Né? Então, a gente também está buscando todas essas informações e nas próximas reuniões traremos esses dados. Então, nós fizemos um apanhado, né, desses questionamentos que vieram no nosso gabinete e também escutando o relato dos vereadores durante as nossas sessões, né, e que achamos pertinentes. E fico agora também à disposição dos vereadores, tanto o vereador Bruno quanto o vereador Almir, de sugerir e aplicarmos ainda mais sugestões, né, e depois eu coloco aqui a sugestão de participantes. Muito completo o questionário, acho que, né, aborda praticamente tudo aí. Eu gostaria de sugerir só com relação ao totem. Recebi algumas reclamações com relação ao sistema não estar funcionando. Então, claro, se é uma coisa pontual ou não, né, se a empresa tem um relatório com relação a isso, mas como foram mais de 3 pessoas, não me parece ser pontual. Caso isolado. É um caso isolado, né, em dias diferentes, né, e dizer, olha, eu tentei, eu não tenho dificuldade com o aplicativo, tenho dificuldade com o celular, eu prefiro o totem. Mas daí eu ligo lá, parece que tem um botão que você faz uma ligação, né, ninguém atende, não consigo retorno, não está funcionando. E também dessas pessoas aí também reclamam da questão da distância entre eles, né? Então, se existe ainda o planejamento de aumentar o número de totens ou não, né? Se vai manter assim, porque também tem essa questão da distância. Como geralmente são pessoas de mobilidade reduzida, de maior idade, né? E tem dificuldade com o celular, acaba utilizando, preferindo o totem mesmo do que o sistema pelo aplicativo. Perfeito, vereador. Eu anotei aqui, até porque existem duas situações que a gente precisa analisar com cuidado. Como bem o vereador falou, né, essas pessoas que têm pouca mobilidade e têm dificuldade de acessar o serviço, então a gente tem que pensar na segurança dessas pessoas, porque também há totens que não podem estar no local muito visível, né? A exemplo que nós temos aqui, né, na Câmara de Vereadores, um aqui do lado. Então, à noite, por exemplo, é escuro, né? Então tem que prezar na segurança também do usuário e também com relação à própria comunicação. Não é fácil, né, o manejo. Até uma vez, o nosso gabinete, quando foi implantada a nova Área Azul, fez um vídeo para estar explicando à comunidade como funciona, e nós que temos entendimentos achamos muito... precisava de muitos detalhes, né? Então, eu acho que precisa ser o mais objetivo possível e servir, né, a comunidade. E pensar também com relação a essa distância nos dias de chuva, né? Porque é uma dificuldade também dessas pessoas quando vão buscar o totem e não encontram, né? Mais alguma sugestão, vereador? Seria isso, vereador. Muito obrigado pela sugestão. Então, agora eu também vou ficar no aguardo das sugestões do vereador Almir, que também irá agregar com a nossa comissão. E a princípio, são os questionamentos, né, que chegaram. Pode vir outros e até da própria população, que agora sabe que a comissão foi implantada, de fato, começa agora todos esses questionamentos. E agora a gente vai aqui para a sugestão de participantes da nossa comissão. E eu também gostaria que o vereador pudesse opinar, sugerir com relação a quem vai estar participando da nossa comissão. Dentro do que a gente analisou, achamos pertinentes ter a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, né, a SMTT, a CEPLAN, Secretaria de Planejamento Urbano, a SECTUR, Secretaria de Turismo e Lazer, porque isso também envolve, né, essas questões também de turismo na nossa cidade. Inclusive, eu vi pessoas durante o Natal em Blumenau
que estavam querendo saber quando é da cidade é uma situação e quando não é, né? Como que essas pessoas entendem esse funcionamento? É a mesma questão que quando a gente chega em outra cidade, né? Se isso está claro ou não para eles. A Secretaria de Gestão Governamental também é uma sugestão de estar participando. Membros da Comissão de Transporte, daqui da Câmara, né, os que fazem parte da Comissão de Transporte também. A CIB, Associação Comercial e Industrial de Blumenau. A Uniblan, né, que representa todas as associações e também escuta os moradores, cada um na sua localidade, e sabe as dificuldades também, muitas vezes, nos seus bairros. Especialistas em mobilidade urbana, quando eu falo isso, né, são engenheiros de tráfego, urbanista, transporte público. Também auditores e controladores públicos. O Sintroblu, que é o Sindicato dos Condutores de Veículos e Trabalhadores na Empresa de Logística e de Transporte de Carga e Passageiros de Blumenau. A ASMototax, que é a Associação dos Mototaxistas de Blumenau. A Associação União Maior Motoboys, que isso também implica neles, que inclusive foram um dos grandes atingidos assim que começou a Área Azul, porque os mototaxistas não tinham, né, os motoboys não tinham onde parar para entregar, né, os lanches, por exemplo, que chegava ali do iFood. Então, essa decisão dos 10 minutos, lembrando, ela não foi sancionada pelo prefeito, foi vetada, voltou à Câmara e aqui na Câmara a gente derrubou, né, o veto e manteve os 10 minutos. Isso é importante, a gente também está esclarecendo para a comunidade, principalmente quando a comunidade fala, às vezes, o papel do vereador. Né? Muitas pessoas não sabem que esses 10 minutos que retornaram teve o papel da Câmara, né, nos direitos da população. No quesito da Área Azul, vereadora, mais uma falta de sensibilidade da administração anterior, né? E daí o importante papel da casa de impor essa vontade do povo, né? Não dos vereadores, da população, necessidade. E é importante relembrar isso, que foi um papel da Câmara. A Copertaxi, que é a Cooperativa de Taxistas de Blumenau. A ASAPREV, que é a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do município de Blumenau. Quando a gente fala dessas pessoas que têm dificuldade de mobilidade, a ASAPREV representa-os também. A FURB, né? O representante legal da REC Parking, que é a responsável por fazer a logística, é a empresa contratada, né, que faz esse serviço na nossa cidade de Área Azul. Sugestão também do Observatório Social e da nossa OAB. Então, essas foram as sugestões que colocamos. Se o vereador pensar em mais alguma, a gente pode agregar também. Perfeito. A senhora já falou da CIB, né? A CDL, a CIB, a AMP, acho que as 3 entidades são importantes. A AMP tem várias comissões que são por setores em específico, né? São acho que dezenas de comissões lá. Então, algumas delas pode mandar um representante, né, que achar importante a comissão. E seria isso. Acho que CDL, a CIB, AMP, acaba pegando todo o pequeno e o médio empresário aqui do município de Blumenau. Perfeito. Já tinha aqui agregado a AMP, CDL, perfeito. Porque, às vezes, a gente, né, na hora que está construindo, lembra e vai anotar, acaba esquecendo. Por isso que é importante. Registrado, né, que a própria empresa, né, acate, né, a solicitação quando for convidada, que venha, que participe, que não é aqui ninguém está aqui para atacar a empresa, alguma coisa nesse sentido, né, sim esclarecer, porque a gente tem outros contratos de outras empresas aqui no município, né, que acaba tendo às vezes uma má vontade para com a Câmara de Vereadores. Então espero que venha de peito aberto aí para ouvir, para escutar, para passar, porque a gente tem aqui na comissão a ideia de melhorar o serviço para a população, né, e não de brigar ou qualquer outra coisa nesse sentido.
Exatamente. Como nós somos representantes da população, aqui nós estamos fazendo o nosso papel através das demandas que chegaram aos nossos gabinetes, né? E é importante a gente frisar que tudo que vai ser construído aqui vai ser em conjunto, por isso que a gente quer a participação de todos esses órgãos envolvidos, principalmente da REC Parking, que a gente quer o melhor para a nossa cidade. Eu tenho certeza que isso vai impactar até no serviço deles, provavelmente até em possíveis outras cidades, porque a gente está querendo melhorar ainda mais o serviço. Não estamos falando que é um serviço ruim, pelo contrário, ele tem a sua importância e muitas vezes a questão da rotatividade, né, é importante, mas a gente só precisa ver sobre esses impactos e a transparência com relação a isso, né, para que a nossa população e nós mesmos entender como que funciona essa contratação, como que é feito o serviço. Acho que vai ser bem importante e vai esclarecer não só para nós, mas para a nossa população, que também merece essa transparência. Perfeito. Então, hoje, a gente colocou esses pontos, sugestão de participantes, de questionamentos. Agora, a gente já pode pensar numa nova data, né, vereador, para a gente convidar todas essas entidades e poder chegar até o conhecimento deles também, os nossos questionamentos, claro, eles vindo aqui, a gente vai repassar quais são, e depois, num outro momento, também eles poder ter o tempo para responder todos os nossos questionamentos, assim como a gente está participando em outras comissões e está tendo toda essa troca. É muito importante, né, quando a comissão consegue ter essas respostas, e essa troca é importante para ambos, porque fortalece ainda mais o serviço. Então, podemos propor aqui, né, a ideia de uma nova data. Qual a sugestão do vereador? Da gente colocar uns... Perfeito. Vamos, então, esperar aqui os nossos colaboradores da Câmara, que vão ver com relação à disponibilidade da nossa sala de comissões. Até porque a gente tem outras comissões também na casa, né, que estão em andamento, que eu também faço parte, para não ter conflito de agenda. A Gabi pode já sugerir, né, o que tem disponível aí para a gente... Hoje é dia 29. Pode ser. Deixa eu verificar aqui. Eu já consigo alguma das respostas ali do Poder Executivo. Perfeito. Acho que de 29 é um bom tempo, né, para fazer todos esses contatos e a gente convidá-los e dar o tempo também hábil de eles poderem virem participar. Mesmo horário? Mesmo horário. Pode ser, vereador? Pode, ótimo. Vamos verificar também com o vereador Almir a disponibilidade. Então, a princípio, dia 29 de maio, às 9 horas. Perfeito. Então, quero agradecer, mais uma vez, a disponibilidade do vereador Bruno, dos nossos colaboradores aqui da casa e a todas as pessoas que contribuíram, né, para que essa comissão pudesse ser implantada e tentar melhorar ainda mais, né, o serviço à nossa cidade, pensando em todos. Vereador, quer fazer suas últimas considerações? Tenho certeza que a gente vai chegar no relatório final muito bom para entregar para o Executivo e que seja produtivo com a colaboração de todas essas entidades, todas essas pessoas aí que vão ser convidadas, a gente faça um trabalho em conjunto. Então, agradecer, obrigado pela oportunidade, parabéns aí pela iniciativa, vereador. Muito obrigado, vereador. Então, damos por encerrada hoje a nossa comissão temporária especial para discutir a área azul da nossa cidade, e no dia 29 de maio, às 9 horas, estaremos aqui ao vivo, né, para poder levar a informação e esclarecimentos com relação a esse serviço e podermos melhorar, de fato, um pedido dos nossos moradores e dos nossos comerciantes. Obrigada a todos.